Esse é o nosso Tudo Posso. Eu sou a revista eletrônica de todas as tardes. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Daqui a pouco tem Aaron Hakanishi, tem Ioiô, hoje com o Festival de Biscoitos. Agora o assunto é saúde. Nós vamos para a nossa entrevista do dia e nós vamos falar sobre paralisia facial, que é uma alteração neurológica quase sempre passageira, que afeta somente um dos lados da face, deixando o indivíduo com metade da face sem qualquer expressão. E ela pode ser causada por estresse, mudança na temperatura, AVC ou até outros fatores. E o seu tratamento consiste na ingestão de medicamentos e sessões de fisioterapia. Só que para esclarecer, explicar melhor para a gente, os tratamentos, para falar sobre esse problema, nós estamos recebendo aqui o cardiologista e clínico geral, Dr. André Dabarian. Dr. André, boa tarde. Obrigado pela presença. Paralisia facial por estresse, é isso? Pois é. Boa tarde a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês, nesse programa sempre muito interativo e com muitas informações a todos, né? Hoje o assunto em pauta é essa paralisia facial. Nós vamos falar um pouquinho dessa coisa. O estresse, como o Rafael disse, é um dos desencadeadores realmente da paralisia, mas nós temos muitas outras causas, né? Então nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre o que é isso. Já que eu falei sobre paralisia facial por estresse, quer dizer então que qualquer pessoa está sujeita a ele, né? Se essa for uma das causas, embora, como o senhor destacou, existem outras então, né? Pois é. Na verdade é isso mesmo. Qualquer pessoa pode ter paralisia facial, ela acomete pessoas de qualquer idade, sendo que é mais comum após os 40 anos de idade, a frequência maior. Mas as crianças podem ter. Nós temos crianças até mesmo menos de 10 anos de idade, que tem paralisia facial. Ela é mais comum entre as pessoas diabéticas, nas gestantes também é comum, e nas pessoas que têm, por algum motivo, uma baixa imunidade. E o estresse, né, Rafael, é um dos causadores disso. Você tem uma baixa imunidade e aí você abre alguns campos, dispara alguns gatilhos, que nós chamamos, que favorecem essa paralisia facial. Qualquer patologia hoje associada ao estresse, a gente acaba dizendo que é uma patologia da modernidade, da evolução. No caso da paralisia facial, se encaixaria nisso também? Se encaixaria, sem dúvida nenhuma. A paralisia, essa paralisia facial é uma das causas que podem ser acometidas pelo estresse, pelo cotidiano do dia a dia. Isso tem aumentado, Rafael, tem aumentado cada vez mais. No passado se não falava-se tanto disso, talvez por um aumento das atividades das pessoas, pelo aumento do estresse, das tensões, isso pode estar começando a aumentar. E nós estamos vendo isso cada vez mais frequente no pronto-socorro, chegar uma pessoa lá que de repente acordou, ou então estava em casa subitamente, foi se olhar no espelho e um lado da face estava paralisado. Então a primeira coisa que se pensa é, tive um AVC, né? Um derrame, né? Ele corre para o pronto-socorro, apavora a família inteira, e aí chega no pronto-socorro, se depara com o clínico e o que eu tive? Por que acontece? Deu um curto no cérebro, alguma coisinha que não está funcionando bem, doutor? Pois é, Rafael. As primeiras coisas importantes a ser diagnosticada, né, é que geralmente acontece isso. Então é uma doença que ela não tem que nós chamamos de uma pré, ou seja, você não vai saber quando é que vai ter, ela não te dá um aviso prévio, né? Não tem uma coisa muito assim, olha, vou ter uma paralisia facial. Então você está bem no dia a dia, você acordou e provavelmente você aparece com esse lado facial. E por que acontece isso? Então, eu até trouxe uma fotinha, não sei se a gente vai conseguir colocar. Isso? Vamos colocar a imagem então para melhor ilustrar, né? Acho que isso é importante, até para eu poder entender também o assunto, o público de casa também. Pois é. Essa é uma imagem bem interessante para o público começar a ver, não é? Que aquilo que está em amarelinho é um nervo facial, ou também chamado sétimo par craniano. Esse nervo facial, ele começa lá no centro da cabeça, ele passa ao redor, por trás da orelha, do ouvido, né? E ele é responsável pelos músculos da mímica facial. Então, ele acompanha em amarelinho, né? Que ele vai lá para a testa, ele vai para os olhos, ele vai para as mandíbulas, né? Então, ali onde é que é o bigodinho, né? Embaixo do lábio também, ele inerva toda essa porção. Então, o que acontece com ele? A gente não está vendo, mas por dentro, por onde é que passa esse nervo, passa um osso e é um canalzinho extremamente fininho. Por qualquer motivo que esse nervo se inflame, ele incha. E como o espaço que ele passa é muito fininho, essa
esse edema, esse aumento da parte do nervo faz com que ele pare de transmitir as terminações nervosas para a face. Tá, então assim, existem vários fatores que podem desencadear esse inchaço. Seria isso, doutor André? Correto. Vários fatores são os desencadeantes desse inchaço, ocasionando exatamente isso. Agora, lembrar, né, Rafael, qual que é a diferença, por exemplo, de um AVC? Porque no AVC, no derrame, as pessoas também perdem um lado do corpo, não é? Mas olha como é interessante as diferenças. O AVC é uma lesão cerebral dentro do cérebro. Então você não tem mais o órgão que emite as ordens. Então o cérebro não emite as ordens mais. No caso da paralisia facial, o cérebro continua emitindo as ordens, sim, ok. Só que a transmissão não acontece porque o nervo está obstruído. Tá. Olha que interessante. Então as pessoas acabam perdendo o movimento da face, da mímica facial. Então o que acontece? Então a testa do lado acometido fica flácida. Aí, além da testa ficar flácida, então a gente consegue perceber claramente que um lado do corpo fica flácido e o outro lado fica normal. Os olhos podem cair, a boca e o sorriso você não tem, então você perdeu essa parte do sorriso, não é? E isso tudo faz com que um lado do corpo, um lado da face, pare. Tá. E por que apenas um lado, doutor André? Pois é, exatamente por conta disso, né? Porque esse nervo facial, ele tem dos dois lados. Quando acomete um lado apenas... Perfeito. E eles não são interligados? Não são interligados. Entendi. E qual que é a diferença, por exemplo, que quando é que o médico sabe que é um AVC e quando o médico não sabe que é uma paralisia facial? Então, obviamente, é o que a gente pede, né? Por favor, você que está em casa, não tente fazer esse diagnóstico. Não é um diagnóstico tão simples de ser feito. Então, toda vez que você perceber que tem um lado do corpo, um lado da face que está diferente, procure rapidamente o médico. Por que procurar rapidamente o médico? Porque quanto mais rápido for o tratamento, mais fácil também é aquilo que nós chamamos de cura. Isso tem cura, mas pode deixar algumas sequelas se não for rapidamente A tratado. própria paralisia facial deixa sequelas, então? Deixa doutor? sequelas. A ponto da pessoa perder o movimento eternamente, seria isso? Eternamente, em alguns casos. Claro que não é a maioria dos casos, mas em alguns casos sim. Então, vamos lembrar assim novamente. Então, você acordou, viu um lado do corpo que está realmente paralisado, procure o médico. O pronto-socorro, o médico que está no pronto-socorro, o emergencista, o clínico geral, ele pode fazer esse diagnóstico. Como é que se difere um AVC de uma paralisia facial? Simplesmente porque geralmente no AVC você consegue mexer a testa, franzir a testa. Por que no AVC você franze a testa e na paralisia facial não franze? Porque o cérebro, ele consegue mandar estímulos dos dois lados do hemisfério craniano. Então, quando é um AVC, se um lado paralisou, o outro lado manda. Na paralisia facial, o lado acometido, ele está recebendo a ordem do cérebro, mas ele não manda porque o nervo está comprometido. Tá. E geralmente no AVC também, outras partes do corpo podem ser acometidas, Perfeito. não é isso? Também outras partes do corpo podem ser acometidas. Então, não é só a face, né? Tratamento, doutor, então, como funciona isso? Então, o tratamento, Uma vez diagnosticado, né, como paralisia facial. Pois é. E o diagnóstico também, gente, isso é importante lembrar, ele é um diagnóstico clínico. Não existe exames de imagem, né? Não vou lá no pronto-socorro fazer uma tomografia. É um diagnóstico muito clínico, não é? O médico vai saber claramente se o seu problema é um AVC ou é uma paralisia facial. As causas que acometem isso, Rafael, são muitas. Como nós falamos, o estresse é uma delas, mas a principal causa é o vírus. É um vírus chamado herpes vírus. O herpes vírus nós temos dois tipos, né? O simples e o zoster. Muitas mulheres têm aquele herpes labial, não é? É muito comum. É muito comum isso. Esse vírus está no ar. As pessoas têm o tempo inteiro esse vírus. E por que de repente, o Epstein-Barr também é um outro vírus que todo mundo tem esse vírus. E por que algumas pessoas acometem isso? Não. Porque de algum momento na sua vida você abriu esse campo imunológico, você deflagrou esse gatilho ou por um estresse. A imunidade baixa. A imunidade baixou. É muito comum também, eu não sei se vocês já ouviram falar, aquela coisa que todo mundo fala, tomei um golpe de ar, fiquei assim. Isso é verdade? É verdade. Mudanças muito bruscas de temperatura. Então você está num ambiente que nós estamos agora geladinho. Mudamos de temperatura, vamos lá para fora. Essa mudança muito rápida
pode fazer com que e essa aconteça. semana a gente está passando por isso quase que todos os dias, né? Porque aqui tá geladinho no estúdio, né? Em função do equipamento e tudo mais, sem ar-condicionado. A hora que a gente pisa ali na rua para ir embora, doutor, tá complicado, né? Até chegar no carro tá tenso demais. Pois é, isso tudo pode acontecer isso. Muitas vezes as pessoas que tomam banho muito quente também saem na rua, lá fora, assim, de peito aberto, né? Esse golpe de ar que a população chama é realmente exatamente isso. O que faz? Inflama o nervo ou até mesmo ativa o herpes zoster que está lá. Ele ativou e essa inflamação ocasionada pelo vírus faz com que esse nervo inche e pare a transmissão nervosa para essa região. Então esse nervo, né, que irradia mais ou menos assim, para de funcionar e nós perdemos o movimento, seja de um lado ou seja do outro, dependendo de como é que ele estiver. A pessoa sente dor, doutor? Pode sentir dor, Rafael. Por quê? Essa inervação, como ela atravessa atrás da orelha, então você pode ter uma dor retroauricular, ou seja, uma dor atrás da orelha. Você pode sentir mesmo também... estando paralisado. Mesmo estando paralisado. Então esses são os sintomas, né? Como é que a gente faz o diagnóstico? Além da paralisia, você pode ter uma dor retroauricular, você pode ter uma coisa que nós chamamos de hiperacusia. O que é isso? Sensibilidade auditiva. E você perde um pouco da sensibilidade da boca. O paladar muda, você perde o gosto. Por quê? Esse nervo também, ele acomete o terço anterior da língua, diminuindo então a sensibilidade ao gosto. É, porque a nossa língua ela é dividida, né? Ela é dividida em partes, né? Além disso, também nós temos a lacrimejação. Você começa a lacrimejar os olhos porque também ataca as glândulas, tanto salivares quanto também lacrimais. É como se você perdesse o controle. Perdesse o controle, exatamente. Então você pode ter dores pelas glândulas salivares e você pode ter dor auricular, além dessa hiperacusia, ou seja, a sensibilidade maior pelos sons, lacrimejamento e perda de gosto. Olha, eu não estou mais sentindo gosto, eu comi agora uma coisinha e não consigo mais sentir. Esses são diagnósticos claros para nós, né? Que nos dão indícios de que você está com uma paralisia facial de Bell. E aí o tratamento deve ser iniciado, né? tratamento. E eu falei justamente na apresentação da nossa conversa que seria por ingestão de medicamentos e fisioterapia. É isso. Pois é. A fisioterapia ajuda a restabelecer esses movimentos e os medicamentos, acredito que seria para desinchar, é isso? Justamente esse canal? Então, nesse caso, Rafael, é isso mesmo. Os corticoides são os medicamentos mais utilizados para esse fim. O corticoide ele age nessa função de desinflamar, de desinchar. Desinflamar. Tá. Então, quanto mais rápido, por isso que nós falamos, né? Esse pessoal que não gosta de ir muito ao médico, não é? Aí nós paramos aquela paradinha assim. Vá ao médico, o médico é um cara legal, o médico é um cara que pode te ajudar. Não fique em casa achando que é uma bobeirinha. Quanto mais rápido você procurar o atendimento médico, melhor é o seu tratamento. E essa dica vale principalmente para os homens, né? Os homens são mais teimosos, mais reticentes em relação a isso. A mulher, a partir dos 40, já começa a fazer os exames de rotina, né? As mulheres são mais precavidas mesmo. É muito comum, e sobretudo no meu consultório, né? As mulheres vão sozinhas ao médico. Os homens nunca. Os homens nunca. Sempre vão junto com as mulheres, né? Empurrado por elas, né, doutor? Sempre empurram, isso é muito bacana. Então, Rafael, o tratamento é exatamente isso, a corticoterapia. Então, você usa o corticoide para usar isso. Muitos médicos acabam usando também o retroviral. Por quê? A maior incidência, como nós falamos, é dos vírus, os herpes e também o Epstein-Barr. E nesse caso, nós usamos especificamente os retrovirais. Então, aquele famosinho Zovirax da vida que as mulheres passam, as pomadinhas, o labial, herpes, né? Nós tomamos via oral, que é o aciclovir, né? Tem o Penvir, o panciclovir, enfim, tem outros, mas todos eles retrovirais que ajudam o tratamento. E aí, assim, Rafael, quando a pessoa tem uma cura rápida, é um bom prognóstico. Okay. Então, até 10 dias, você já percebe uma involução, uma melhora do quadro. Isso é um bom prognóstico. Quando as pessoas, até o 10º dia, não têm essa evolução positiva, já começa a soar uma lâmpada amarela para nós, que pode ser que ele fique com sequelas e essas sequelas sejam permanentes. É por isso que o diagnóstico precoce é tão importante, doutor? Tão importante. E quanto mais a pessoa demorar, mais tardio começa o tratamento e, naturalmente, a resposta pode demorar a surgir também. Pode demorar. Ou pode não vir, né? É verdade. E as sequelas, por quê? Você imagine você, que trabalha com a TV, né, que tem que ter um rosto bonito, a Maria Cândida, toda bonitona, o Rafael também,
com uma parte do corpo torta, né? Um olho caído, um sorriso torto, não é? Essa parte do rosto perdendo esses sulcos labiais, essa expressão da mímica sendo acometida. E nós temos algumas figuras famosas, por exemplo, Ayrton Senna teve paralisia facial. Teve paralisia facial. E ele ficou com uma sequela, né? Quem notar as últimas imagens do Ayrton Senna percebe que ele tem uma parte do corpo, uma expressão, o sorriso dele é um pouco torto, né? Muitas pessoas, porque a gente sempre costuma dizer, né, que nos famosos tudo é charme, né? O cara não tá torto, né? Os famosos ficam charmosos. Então, o Ayrton Senna foi um deles, George Clooney também teve. Uma vez que a pessoa teve a paralisia facial, ela pode ter outras vezes, mesmo que foi tratado, que não teve sequela nenhuma, doutor? Pode, Rafael. E essa incidência aumenta, né? Então, se você teve paralisia facial uma vez, você tem 10% mais chance de ter uma segunda vez. E se você teve 2 vezes, a chance de você ter uma terceira ainda é maior. Então, quanto maior for as vezes que você teve, aumenta também a incidência de você ter novos episódios. Nesse caso, tem como prevenir? Não tem, Rafael. Nós não sabemos a causa ainda, por que leva. Nós sabemos exatamente que as baixas imunidades, ou seja, o estresse é um desencadeante, essas mudanças térmicas muito claras, não é? Essa maior exposição a alguns agentes são um dos determinantes que podem aumentar os fatores de risco para que você tenha realmente essa doença. Mas não existe hoje nada que nos indique, olha, você vai ter, tome esse medicamento, faça isso para se prevenir ou não. E uma vez tendo, como é que a gente faz? O tratamento para isso, além, como você disse, dos medicamentos, nós temos a fisioterapia. Fisioterapia, isso. Então a fisioterapia serve apenas para quê? Toda vez que você tem uma parte do corpo, seja membros, né, no AVC, ou seja facial, a fisioterapia tem a função de acordar esse ponto adormecido, né? É uma metáfora que a gente usa para mostrar a capacidade da musculatura de regeneração. Ou seja, o músculo pode se regenerar uma vez que ele tenha novamente o estímulo neural daquilo que nós estamos buscando. Então a fisioterapia consiste no estímulo do lado que foi afetado. Então você faz as mímicas nas expressões faciais, muitos médicos orientam que você masque chiclete para que você faça aquele movimento mastigatório o tempo inteiro, para que você fique dando tapinhas pequenas. Acho que compressas de frio e gelado também, né? Frio, exatamente, né? o frio, quente, né? exatamente. Isso é muito legal para estimular. Então são todas medidas importantes que nós utilizamos para melhorar isso tudo. Agora, durante a conversa também, né, a gente já vai encerrar aqui, doutor, mas o senhor falou assim, tomar cuidado quando você toma um banho quente, né, e sai pro vento, né? Minha mãe tem razão, então. Tem. Olha, o que eu já levei de puxão de orelha em relação a isso, doutor. As mães, eu costumo dizer que as mães e as avós, né, são protetoras naturais, né? Elas sempre sabem o que nós fazemos, mesmo sem saber realmente o motivo por aquilo, mas elas sempre nos dão os conselhos positivos, né? Agora eu já não moro mais com meus pais, né, mas eu lembro que no passado, adolescente, né, a gente tomava banho, aquele calor danado no interior, né, saía só de bermuda para... Né, saiu do banheiro já só de bermuda, né, sem camisa, sem camiseta ali, e ela já gritava com a gente, né, não vá fazer isso, não faz isso, vai direto pro seu quarto, coloca uma camiseta, você acabou de tomar banho, tá com o corpo quente, então tem todo sentido. Todo sentido, faz muito sentido isso, é muito legal, e é a dica para a população, né, faça realmente uma prevenção, cuide-se, use o equilíbrio, use o racional das coisas, faça as coisas com moderação, e faça muita atividade física e não deixe de procurar sempre o seu médico. Façam seus check-ups regularmente. Qualquer sinal, alguma coisinha está errada, né, doutor? Isso por mesmo. menor que seja. E não fique em casa esperando que isso vá melhorar. Procure um atendimento médico mais próximo da sua residência e com certeza você vai ser pelo menos orientado sobre o que fazer. Tá, então, doutor André Dabarian conversando com a gente hoje. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Aí, um abraço a todos os espectadores aí. Gente, olha, intervalo. No próximo bloco, o Aaron Hakanishi vai estar com a gente aqui, ele do site TV Foco, para contar para a gente o que está acontecendo, né, no mundo dos famosos. A gente já volta.